Meu filho de 7 anos foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Eu tenho um benefício enquanto mãe, né? E o pai? E essa criança? Isso é bem comum, né? Assim, a gente vê isso, essa dúvida, se os pais têm direito a alguma coisa, se a criança tem direito, né? E como eu até tinha falado aqui anteriormente, primeiro com relação à criança, né? Vamos falar primeiro se a criança tem o direito a algum benefício. Se a criança for diagnosticada com transtorno do espectro autista, né, com TEA, ela vai ter que ter esse acompanhamento médico, esse diagnóstico, né? E o TEA, ele tem níveis, né? Tem uns que são mais graves, tem uns que são menos. Uhum. Isso tem que ser avaliado, tem que ser diagnosticado. Qual é o nível, né, de comprometimento dela? Como é que o TEA se manifesta naquela criança? Isso tem que ser identificado através de profissionais, de médicos, e tem que estar documentado, né? Um benefício para a criança também tem que estar com documentação médica, identificando o CID, né? Tem que dizer qual é a doença que ele possui. Né? E quando a gente fala em criança, a gente já não fala em incapacidade para o trabalho. Né? A perspectiva não é essa, porque a incapacidade para o trabalho é de quem trabalha. O da criança é condições de se desenvolver de forma igual a outras crianças, né? Porque ela vai estar enquadrada uma criança com deficiência. Né? Então, a gente não fala em capacidade para o trabalho, mas sim para o desenvolvimento dela, né? A possibilidade de desenvolvimento dela. E isso é que é analisado em termos da deficiência. Então, a criança passou por esse diagnóstico. Para ela ter direito ao benefício da assistência social, que é o que a gente chama o BPC, o LOAS, o Amparo, né? Ele tem vários nomes, mas ele é um benefício da assistência social, um benefício de um salário mínimo. Para ele ter direito, além do diagnóstico, a família dele, o grupo familiar que ele participa, a renda desse grupo ela tem que estar dentro de um limite. Regra geral tem que ser um salário mínimo para até 4 pessoas na família. Regra geral é essa. Por que eu falo regra geral? Porque existem possibilidades de esse limite ser até meio salário mínimo por pessoa na família. Então, se a gente tem essa situação, que eu tenho um pai, uma mãe e uma criança, 3 pessoas na casa, e digamos que só o pai trabalha e ele recebe o salário mínimo, né? Pela regra geral, não teria direito, porque tem um salário mínimo para 3 e o limite é um salário mínimo para 4, né? Pelo menos 4 pessoas. Só que existe possibilidade desse limite de ser um salário mínimo para 2 pessoas. Então, a gente tem 3. Então, já poderia se enquadrar no critério da renda. Uhum. E como é que eu tenho um salário mínimo para 3 pessoas. Porém, principalmente em casos de crianças com autismo, existem muitas despesas que a família tem para tratar essa criança. E aí entra a atuação de múltiplos profissionais, né? Que a criança, principalmente a criança com TEA, ela necessita do apoio de diversos profissionais. E, Nara, se eu estiver falando alguma coisa aqui, essa é a sua área, me corrija, né? Não, tá Mas certo? pela experiência que eu tenho aqui do escritório, ela vai precisar de um apoio de psicólogo, de pedagogo, de psicopedagogo, de um psiquiatra, às vezes de um nutricionista, porque muitas crianças com autismo têm algumas restrições alimentares, né, que agravam. Então, assim, são diversos profissionais, são diversos tratamentos, né? E às vezes a família tem que custear, nem todos esses tratamentos eles conseguem de forma gratuita. Então, a comprovação da necessidade que aquela família tem de custear, de ter essa despesa com tratamento, às vezes a renda ficou lá embaixo, né? Então, você consegue se enquadrar nesse benefício, né? Então, dá para ter um benefício para a criança com autismo se ela tiver esse diagnóstico e a renda da família realmente estiver comprometida, e aí você tem que comprovar os gastos, né? Com medicação, às vezes com alimentação diferenciada, principalmente criança bem nova, que às vezes não é todo o leite que ela consegue, né? Fórmula, enfim, né? Tem que ter esse custo diferente com a alimentação dela. Então, ela pode ter direito, sim, a um benefício
né? O BPC, um benefício da assistência social. Com relação ao pai e à mãe, eles em si, só pelo fato de terem um filho, né, com o PEA, só isso não configura a eles o direito de receber um benefício, nem, assim, do INSS ou da assistência social. O benefício vai ser para a criança que tem essa deficiência. O que é que às vezes o pai e a mãe podem ter de benefício? E aí não seria um benefício necessariamente previdenciário, mas sim trabalhista, né? E servidores também. Principalmente servidores. Com relação a seus pais que forem servidores públicos, isso está mais regulamentado, está mais pacífico, né, na justiça, digamos assim, que o pai ou a mãe que é servidor público, que tem um filho com deficiência mental, deficiência física, que comprovar que necessita da presença ali daquele genitor para acompanhar os tratamentos, né? Esse pai ou essa mãe, eles podem ter uma redução da carga horária sem redução da remuneração, né? Mas tem que comprovar que a criança está fazendo um tratamento e que a presença dos pais é crucial para o resultado desse tratamento. Especificamente das crianças com autismo, existe a terapia ABA, que é uma terapia comportamental. E que muitas vezes, para a criança aceitar esse tratamento, a presença do genitor ela é crucial, né? Então, isso é uma forma de comprovar, né? Então, existe sim alguns direitos, mas benefício para os pais, não. Benefício vai ser para a criança. Uhum. Nossa, muito interessante saber, né? Então, que a criança, né, os pais podem dar entrada, né, nesse benefício através do diagnóstico que foi dado para a criança, né?